Ciro Vale era um homem forjado pelo perigo, um verdadeiro sobrevivente. Fazia parte de uma espécie rara de homens que são deuses sobre a terra e vivia em constante rota de colisão com as assombrações. O vigor físico, a disposição para a vida e a coragem lapidada num passado de aventuras faziam dele uma verdadeira força da natureza. Assim começa o meu livro de ficção, O Ódio Solto no Pasto. Este aqui, do autor, este que vos fala, Carlos Araújo. É sobre este livro que eu convido você a pensar comigo hoje, no tema de hoje. Aqui também está ele. Gosto muito dessa capa, do título também, e felizmente as pessoas, os leitores também têm gostado do título e pelos retornos que eu tenho obtido, também da história. Não adianta um título ser bom, matador no sentido de resumir bem a história e a trama não corresponder. Pelos retornos que eu tenho recebido, o resultado tem sido positivo. Isso é muito bom. Gosto muito também desta folha de rosto. Olha aqui, ó. A edição, as fontes, as entrelinhas facilitam muito a leitura. São 16 capítulos não numerados, colocados aqui, editados aqui em 306 páginas, mas que você lê de forma muito rápida, no ritmo da narrativa que é acelerada, porque a história contada aqui é uma história muito cheia de acontecimentos, episódios sucessivos que compõem uma grande história e também histórias paralelas que se comunicam com a história e com o protagonista. Ciro Vale é um anti-herói. Ele é um vilão, ele é um predador e também é um herói. E como herói, ele também é um protetor. A sinopse resume bem a história e o perfil do personagem, do protagonista Ciro Vale. Que o mundo é hostil, não há dúvida, e sobreviver é preciso. A que preço? Este desafio da condição humana está presente em O Ódio Solto no Pasto. Este romance do escritor Carlos Araújo conta a história de Ciro Vale, um homem marcado pelo perigo. Sobrevivente, aventureiro, anti-herói, ele é perseguido por todo tipo de inimigos. Nem mesmo as assombrações o deixam em paz. Na sua jornada para escapar das armadilhas do destino, Ciro Vale vive histórias envolventes que se estendem em ritmo alucinante. Há de ter coragem na caminhada, porque o terreno é uma espécie de campo minado. Um campo que se perde na vastidão do que parece ser um pasto escuro e sinistro. Um pasto temperado pelo ódio. Esta história tem um fio condutor central que traça uma trama temperada pelo ódio, mas é muito mais que isso. No livro, a gente depara com o sobrenatural, já no primeiro capítulo. O personagem, o protagonista, Ciro Vale, começa fugindo de uma terrível assombração numa mata, cavalgando num cavalo, óbvio, né? Cavalgando num cavalo,
e ele olha para trás, coisa que ele não deveria ter feito, e vê uma aparição. Essa aparição se aproxima dele e conforme ocorre essa aproximação, o cavalo se assusta, dispara e essa aparição continua acompanhando cavaleiro e cavalo e animal, e de forma que o cavaleiro pressente que haverá um risco de morte. E felizmente ele consegue fazer uma travessia acelerada e de repente a aparição, fazer o contrário, desaparece. Assustado, ele chega ao fim da mata e se surpreende com um ponto vermelho. É uma espécie de alguém fumando, mas no escuro ele vê só o ponto vermelho. É um vigia. Ali é um antigo cemitério. Esse vigia, o nome dele é Aristides, diz que classifica o Ciro Vale como um louco atravessar essa mata à noite, quando a mata é assombrada até durante o dia. É um lugar onde dizem que assombrações costumam puxar os cavalos para caminhos e que fazem os cavaleiros se perderem na mata e terem dificuldade de encontrar o caminho de volta. E o susto é tão grande que no dia seguinte o cavalo morre. Ciro Vale, ao acordar, encontra o cavalo morto. Claro que ele tem isso é uma surpresa muito impactante para ele. E nesse mesmo dia, ele vai na cidade onde mora, uma cidade fictícia, a cidade do universo. Ele depara com um estranho que chega na cidade. É uma cidade de interior, pequena, então qualquer estranho que chega é notado. Esse estranho se hospeda numa pensão, no equivalente a uma pensão do lugar, e ele pede que alguém vá identificar quem é essa pessoa. Esse alguém retorna sem conseguir nenhuma identificação, não sabe quem é a pessoa. E no fim do dia, Ciro está num bar. Nesse bar, como sempre, ele frequenta, é uma rotina dele ir a esse bar. Aquele desconhecido que chegou entra e atira nele várias vezes. Ele sofre um atentado. Isto acontece no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo termina assim, com o atentado. O que vai acontecer daí por diante? Os capítulos, eles terminam sempre em ponto alto, para que o leitor se sinta interessado em prosseguir e saber o que acontece. É o estilo do folhetim. Isso é bom, faz com que a leitura flua e o interesse do leitor a cada capítulo se torne constante e crescente, porque a história acontece num crescente em virtude dos desdobramentos contados no primeiro capítulo. O primeiro capítulo também dá informações de memória do passado desse protagonista, informando que o que acontece tem a ver, o ódio que permeia a história, que constrói o fio condutor da história, contraditoriamente, tem início, é deflagrado numa história de amor. Na memória do passado desse protagonista, está contado que ele se envolveu muitos anos antes com uma mulher fascinante chamada Snaia, com quem ele
por quem ele se apaixonou perdidamente, e um dia ela o abandonou, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, e para não enlouquecer, cada um, num momento como esse, encontra ou busca uma forma de superar a dor do coração partido, e a forma que ele encontrou foi buscar uma vida de aventuras. Ele se empregou como trabalhador braçal num navio cargueiro e viajou pelo mundo. Voltou e conheceu uma professora, com ela se casou, e na altura em que o livro começa, ele é casado com uma mulher, uma professora chamada Poliana, e tem um filho. O casal tem um filho, o filho é muito pequeno, chama-se Vitor, e está formada aí uma família. E acontece de o destino colocá-lo novamente em contato com aquela mulher que o havia abandonado e por quem ele fora perdidamente apaixonado. O destino quer que aconteça o imprevisível. Ele reata a história de amor com essa mulher, aquela mulher que o havia abandonado, e passa a ter uma vida dupla. E aí entra uma forma de existir que é muito perigosa. Este é um outro tema que desencadeia a história desencadeia também em camadas que tocam temas, como eu disse no primeiro exemplo, o sobrenatural. Agora deparamos com o perigo do existir, vamos denominar assim. Existir passa a ser para esse protagonista, passa a ser um risco constante. Tem até uma frase no livro que eu penso para ilustrar também a história. A vida é um risco constante e nem por isso a gente deixa de viver. Isto na ficção, assim na ficção como na vida. E na ficção, a vida de Ciro Vale é realmente um risco constante. E risco traz aventuras, que é uma outra camada do livro. Sucessivas aventuras que levam a outras, episódios e acontecimentos, um sucedendo ao outro de forma encadeada. As coisas não acontecem isoladamente, uma puxa a outra. E isso é natural, porque o presente é sempre ou habitualmente costuma ser, reflexo do passado. O passo dado hoje, com certeza, é reflexo do passo que a gente deu ontem. E aí, eu citei uma outra camada, a família. Ele é um homem de família também, o Ciro Vale. Tem outra camada, o amor, em suas versões de risco e em sua versão tradicional. Tradicional no sentido em que ele é um homem de família. E aí ele se depara com outras camadas, o livro. Temos aí a luta pela terra, a justiça, a política, a religião e a aventura. Aqui eu citei essas camadas, eu listei uma camada de 30 temas. Um outro, a guerra também. Existe uma das aventuras, leva Ciro Vale a uma guerra de guerrilha. E ele sobrevive de uma forma muito inusitada, ousada e corajosa. Uma das marcas do protagonista é a coragem, a ousadia. Ele é um ser implacável, a começar com ele mesmo e com o mundo ao redor. E quem atravessa a frente dele tentando
tentando impedi-lo de dar um passo, pode se dar muito mal. E também, esse é o lado vilão dele. E também existe o lado protetor, generoso. Tem situações em que ele depara com pessoas precisando de ajuda, de proteção, e ele entra em cena para proteger, para amparar e para salvar pessoas de momentos de muito perigo. Ele é assim. Nessa toada, nessa caminhada, ele é uma pessoa que vive em constante movimento, em constante andança, em constantes viagens. Ele vai e retorna, vai e retorna. E vai, primeiramente, no começo da história, em busca de justiça com as próprias mãos. Ele quer encontrar o responsável, a pessoa responsável pelo atentado. Sim, ele sobrevive. E não se preocupe, eu não estou dando spoiler do romance. O que eu estou contando aqui dá menos de 10% de tudo que é o romance, de tudo que conta a história. Ele sobrevive, ele tem a sorte de encontrar um médico muito dedicado, muito competente, que salva a vida dele. Ele fica internado cerca de 30 dias, fica entre a vida e a morte, mas acaba se salvando. Ele é um cara popular na cidade de Universo, e a salvação dele o leva, tem muita repercussão. Na cidade ela é vista como um milagre. Isso ganha uma repercussão de tal forma que ele passa a ser visto como um enviado de Deus. Passa a ser uma espécie de mito na cidade. E como não poderia deixar de ser, esta cidade ela é controlada por forças políticas que detêm o poder de uma forma em que o poder vive pelo poder. E essas forças políticas percebem o capital popular que o Ciro Valli passa a ter a partir da sobrevivência dele naquele atentado e tenta usá-lo como instrumento a favor do controle desse poder. E ela o convoca e o premia, oferece a ele uma quantia de $100 mil para que ele aceite uma proposta de envolvimento nas tramas de poder. Ele recusa, argumenta que não está à venda, argumenta que isso não se faz, não é possível. E, para surpresa dos controladores desse poder, a reação dele é uma lição de moral para essa turma. Mas, por isso que a sinopse tem uma pergunta: a que preço? Os controladores do poder multiplicam por 10 esse valor. Você vem para o nosso lado, aceita a nossa proposta e oferecem a ele $1 milhão. Isso muda a vida dele. Ele é um pequeno comerciante, ele tem apenas uma loja de tecidos. Isso muda a vida dele, ele aceita dessa forma, ele
e a vida dele se transforma de tal forma que ele passa a ser um cara rico, pelo menos para os padrões da cidade onde ele mora, para os padrões do universo. Mas ele tem um compromisso pessoal com a busca de justiça para quem foi o responsável por tentar tirar a vida dele. E ele sai em busca dessa justiça. E quando ele encontra, ele desvenda, existe uma série de detalhes que o colocam em condições de desvendar a trama, o mistério que explica o atentado e a conspiração que levou à tentativa de tirar a vida dele. E é quando ele tem uma surpresa terrível, que esta eu não vou contar aqui. Esta, para saber qual é a surpresa e qual é o comportamento dele diante deste fato inusitado, aí eu vou pedir que você leia o livro. E para saber o que acontece posteriormente, vários acontecimentos que se sucedem após ele descobrir, desvendar com recursos próprios, com envolvimento pessoal de investigação, após ele desvendar o mistério que encobre toda a trama que envolveu o atentado contra ele, aí eu vou pedir para você, por favor, acesse este livro, leia este livro. Ele pode ser acessado na Amazon, em e-book, ele pode ser acessado comigo, em exemplar físico, e também na cidade de Sorocaba, tem uma livraria lá chamada Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, e também no Espaço Cultural JF Estúdio, Largo São Bento, 91. E também na Livraria Atlântico, a livraria da editora. A editora, o nome dela é Astrolábio, do Grupo Editorial Atlântico, atual IP das Letras. E são os canais onde atualmente você pode acessar este livro. Eu gostaria de acrescentar que este livro, esta história, ela tem muito a ver com a nossa realidade, ela é um reflexo da nossa realidade. O título foi inspirado num momento de muita tensão. Esse título era outro, inicialmente. Essa história foi escrita em 2 anos, de 1991 a 1992. Eu demorei 26, 27 anos para achar esse título. 26 anos, 27 anos. Foi 92, 93. Eu comecei a escrever esse livro em 91, terminei em 93. 93. Então, esse título baixou em mim como um verso, como uma poesia. Em 2019, então lá se vão 27 anos. E claro que foi inspirado naquele momento a palavra ódio havia ganho uma projeção incrível, não havia comentário, debate, escrita, verbal ou falada que não contivesse a palavra ódio para descrever os acontecimentos e tentar interpretar os fatos. A palavra ódio continua em destaque nas nuvens de palavras, infelizmente.
e tudo indica que vai continuar por longo tempo, porque as placas tectônicas de poder, elas se movimentam agitadas e elas refletem os extremos, os interesses, os conluios, e se chocam, entram em rota de colisão, se chocam, causam atritos, e isto provoca uma série de problemas que podem vir de tensões políticas e até mesmo a guerras. A guerra, como eu disse, está presente também em um ódio solto no pasto, de uma forma diferente. Ciro Vale se envolve em um episódio de guerra não como participante, e nem como mercenário, mas como ele é obrigado a lutar. E porque ou ele luta ou ele morre. Então, entre uma coisa e outra, ele não tem escapatória. E ele acaba encontrando uma saída, não por intermédio dele, o destino parece que quer assim. Ele consegue sobreviver nesse episódio e quando retorna para o universo, ele também tem uma surpresa incrível. E essa surpresa também você vai conhecer lendo este livro. Cada capítulo é uma surpresa. Cada capítulo é um desafio para o leitor, para a capacidade de se surpreender, de se motivar e de continuar a ler. Porque se você para de ler, você deixa de saber o que vai acontecer com Ciro Vale e as pessoas que gravitam em torno dele. Existe uma outra camada muito forte neste livro e que eu faço questão sempre de pontuar, é o papel das mulheres. Ciro Vale tem um destino em que ele cruza com, eu citei duas mulheres, Snaia e Poliana, existem outras mulheres que cruzam o caminho dele e coisas acontecem com esse envolvimento. São todas mulheres fortes, empoderadas, para citar uma palavra também muito em voga atualmente, inteligentes e muito ativas, e que levam ao destino de Ciro Vale muito encantamento e também muito risco. E como ele faz para se desvendar dos riscos e como ele faz para experimentar os encantamentos, é outra forma de eu levar você a convidar e conhecer essa experiência. Eu acredito que vale a pena e que você vai gostar. Eu espero que este tenha sido um resumo um pouco abrangente do livro. Ele conta mais coisas, conta episódios também que você vai estranhar, especialmente no caso dos episódios das aventuras sobrenaturais. E você vai verificar que o sobrenatural tem tudo a ver, tanto com a história, como com o perfil do personagem, desde a infância dele, e como com a vida. O sobrenatural, a ficção e a realidade se fundem de forma tão inquietante como
em forma de sintonia fina. E de repente a gente não sabe mais onde estamos, em que campo. No campo do sobrenatural, da pura ficção ou do real. Às vezes da realidade rotineira, trivial, e às vezes da realidade brutal e selvagem. Às vezes não de forma direta, mas indiretamente, através de uma notícia que nos impacta, através de um acontecimento que explode lá do outro lado do planeta e que, no entanto, a gente fica sabendo em minutos e causa um impacto tremendo na gente, ao ponto de mudar o nosso humor, a nossa alegria, que de repente se transforma em tristeza, e a nossa rotina. Você tem recebido fotos de Gaza, da Ucrânia, por exemplo, de notícias de acontecimentos em Uganda, no Sudão, países da África, que causam muita consternação. São formas indiretas de viver experiências de outras pessoas, mas que nos impactam muito por conta do sentimento humano e da capacidade de empatia que temos em relação ao sofrimento e à dor do outro. O outro, que nesse momento é outra pessoa, mas em outro momento também pode ser nós mesmos. Quantas vezes não são dores nossas que sentimos, não hoje, mas amanhã, e que são dores hoje sentidas pelo outro. Tem gente que fala, não é comigo, mas amanhã poderá ser com você. E se outra pessoa amanhã também disser que não é com ela, quando deparar com a sua dor? Então a empatia é necessária. São essas dores que você encontra também em O Ódio Solto no Pasto. Este romance que eu escrevi com muito empenho, que é um livro fundamental da minha formação e história e identidade literárias, e que eu entrego a você e espero que você leia e que me retorne com as suas impressões, críticas, gostei, não gostei, achei que faltou isso, achei que ficou legal aquilo. O retorno do leitor é sempre muito importante. O retorno do leitor equivale para o autor como um prêmio. Este livro recebeu o Prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Foi um acontecimento importante para a história do livro, para o destino do livro, foi um empurrão. Eu tive que pedir uma remessa de novos livros para a editora. Essa remessa já distribuí esse ano, mas ainda tenho exemplares comigo. Se você quiser, ainda encontra comigo. E também naqueles pontos que eu citei. Mas o prêmio real para o autor é quando o leitor abre o seu livro. Recentemente, uma leitora me comunicou que estava lendo O Ódio Solto no Pasto. E eu fiquei muito satisfeito. Ela disse que a leitura estava fluindo, sinal de que ela está gostando. Que bom! Viva essa experiência. O Ódio Solto no Pasto é, sobretudo, uma experiência de vida, uma experiência literária, uma experiência de aventura.
Este é o meu convite de hoje. Agradeço sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo encontro. Compartilhe, se inscreva nesse canal, dê o seu joinha, comente e se tiver alguma pergunta inspirada na minha fala e que eu não respondi para você, pergunte aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vou ler e responder. Obrigado, leitor e leitora, potencial leitor, potencial leitora, e até o próximo Pense Comigo. Tchau.